O universo, ele quer te falar alguma coisa, ele quer te passar uma mensagem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gleice e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a mensagem da semana. Então, todo domingo, sagradamente, às 8 horas da noite, entra esse vídeo no canal. Particularmente, é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo poder canalizar as mensagens aí do universo. Então, se você gosta de vídeos assim, com leituras aí intuitivas e coletivas, então já se inscreve no canal, porque todo domingo eu tô por aqui. Clique em gostei, que é uma forma de eu saber se vocês estão curtindo o vídeo. E funciona assim, tá? Para quem tá chegando aqui no canal, aqui eu falo sobre arquétipos, tá? Conto aqui as minhas experiências, falo sobre lado luz e sombra, e às vezes eu dou o meu pitaco aí com relação ao que eu acho de bom de arquétipos, trago às vezes algumas combinações, tá? Só passando mais um recado importante, gente, que a imersão que eu falei para vocês, eu tô fazendo uma imersão, para quem não sabe, de arquétipos, e eu paguei assim super baratinho, paguei o valor de R$45. A plataforma que eu comprei foi a Kiwify, é muito seguro, eu paguei no Pix, praticamente não levou ali 2 minutos, eu já estava com o meu produto em mãos ali, já para poder começar os estudos, tá? E o que eu gostei é que as aulas elas não são tão extensas, elas são muito didáticas, objetivas, e eu tô aprendendo outras formas de fazer a ativação dos arquétipos. Inclusive, eu já comecei aí a imersão mesmo, eu já comecei a fazer o protocolo de ativação, tô gostando bastante. É um arquétipo por dia, aí tem ali uma meditação guiada para se conectar mais ainda. Tem as imagens que são muito bonitas para colocar na tela do celular. E o que eu também estou gostando muito é que eu estou aprendendo como usar a inteligência artificial para poder criar aí as minhas próprias telas aí para eu colocar no celular. Porque eu perdi muito tempo procurando as imagens e às vezes a imagem que eu me gostava tinha um fundo, tinha nuvem, tinha árvore, e às vezes eu só queria realmente a imagem do arquétipo. Então, o que é bom, a gente precisa compartilhar, não guardo informação para mim, inclusive esse é o intuito do canal, compartilhar, porque essa ferramenta dos arquétipos tem me ajudado aí de várias formas, então não seria justo eu ficar com esse conhecimento só para mim. Então, é por isso que esse canal está aqui. Então, vamos lá. Funciona como esse quadro do canal. Eu vou apresentar 3 cristais e o cristal que você mais se conectar, eu tiro a mensagem da semana usando o oráculo do poder animal e eu vou tirar uma mensagem final com esse aqui, ó. Pergunte ao oráculo. Esse aqui é muito interessante, é muito bom, porque às vezes ele vem fazendo umas perguntas que mexem assim com a gente, mas enfim, é isso. Só que antes de começar aqui, gente, respira fundo, né? Puxa o ar, solta o ar. Escolha o cristal por essa parte aqui, né? Escolha o cristal pelo qual você sentiu uma vibração um pouco a mais, não somente pela parte da estética dele, tá? Hortelã, gente, outra coisa que eu sou viciada é em óleo essencial, vocês não têm noção. Esses últimos dias eu andei mexendo com poeira, né? Já cheguei a comentar aqui com vocês que eu tô na fase de construção. E aí eu acabei mexendo com poeira, ajudando meu marido lá, sei lá. Então é bom dar uma inalada no óleo essencial. Esse aqui que eu usei é de hortelã-pimenta. Ele tem cheiro de chiclete, aquele chiclete verde, sabe? É isso, gente. Então, eu vou apresentar aqui. Então você se conecta pelo que o seu coração vibrar mais, tá? Não escolha somente pela estética, ou somente pela estética, ou somente pela cor. Então, respira fundo, pede direcionamento para a espiritualidade, pede direcionamento aí para os seus mentores, para os seus guias. Então, vamos lá. O primeiro cristal é a vassoura de bruxa. Então, a primeira mensagem vai ser para você que se conectar aí com a vassoura de bruxa, tá?
Então, se nesse momento você estiver se conectando com a vassoura de bruxa, a primeira carta, a primeira mensagem é para você. E a segunda mensagem é para você que está se conectando aí com a amazonita. Então, se nesse momento você estiver se conectando com a amazonita, a segunda mensagem é para você. E a terceira carta é para você que se conectar aí com o bastão de selenita. Então, se nesse momento você estiver se conectando com o bastão de selenita, a terceira mensagem é para você. Peraí, gente. Então, eu peço, por favor, universo, uma mensagem aí para quem se conectou com a vassoura de bruxa. Essa semana, eu quero agradecer pela semana que está se iniciando. Que seja uma semana aí muito abençoada para nós. Uma semana cheia de coisinhas boas, eu falo assim. Por favor, universo. Uma mensagem para quem se conectou com a vassoura de bruxa. E caiu. Saiu aí a carta da Pantera. Atua com a energia da coragem e intuição. A Pantera é reservada. Hora de buscar autoconhecimento, de aprender a querer o caminho solitário da orientação superior. Enfrentar os medos com flexibilidade e beleza. Dispor da energia do feminino. Não sei, na hora que eu tirei aqui, né, que caiu, que eu vi que foi a Pantera, me veio um sentimento assim de se sentir presa, se sentir... realmente um sentimento de se sentir presa, se sentir aí resistindo sei lá, ao fluxo da vida, resistir aí a tomar decisões, resistir aí a desistir de um caminho. Bom, quem se conectou aí com o cristal vassoura de bruxa pode estar passando por aquele impasse. Se você deixa lugares, ambientes, principalmente ambientes que envolvem aí o coletivo, tá? Você já está sentindo que você não está, na verdade, a sensação que está aqui, a energia que está aqui, é uma sensação de não pertencimento. E você não tem a coragem para você se retirar desses ambientes de coletivo, tá? Isso é para qualquer tipo de ambiente. Então, pode ser que você esteja sem coragem para poder se desligar desse coletivo. Te falta aí realmente uma energia de tomada de decisão, sabe? Você já está sentindo que o ambiente já não te cabe mais. Sabe quando você fica grande demais assim para o ambiente? A forma que você já está pensando já está diferente dessas pessoas. E aí quando você vai se expressar aí, às vezes a sua opinião sobre alguma coisa que você pensa, quando você entra, não é que você entra em atrito, mas você já está ganhando, você já está entrando num caminho de expansão de consciência. Então, quando se entra nesse momento de expansão de consciência, acaba criando um choque nesse ambiente que você está inserida aí. Eu posso estar falando de ambientes coletivos, tá? Grupos religiosos, família muito grande também, ou até mesmo a própria família, você já não está se sentindo mais pertencente a esse grupo. Então, você sente que o ambiente se tornou pequeno. Você sente que parece que quando você chega, você incomoda as pessoas ali em volta. E lá vem ela. Né? E lá vem ela com esses papos aí diferentes aí, porque o diferente incomoda a gente.
Então, quando se ganha e começa a iniciar um processo de expansão de consciência, a sua energia, a sua frequência energética, ela vai mudando. Então, você já sente que não se sente mais pertencente a esse grupo de pessoas, tá? E por que eu tô falando sobre expansão de consciência? Porque se você se conectou com a vassoura de bruxa, chegou um momento na sua vida que você vai começar a se questionar, você vai se perguntar, será que esse espaço aqui é para mim mesma? Será que eu gosto disso aqui mesmo? Você vai começar a se questionar e você vai encontrar a resposta, tá? Então, é como se você estivesse se forçando a ficar dentro de um ambiente para fazer parte daquele grupo, para fazer parte ali daquelas pessoas ali, mas só que no fundo você sabe, a sua intuição, essa voz aí que guia você ao longo da vida, você já está sentindo que você já não faz mais parte, você já não se sente mais pertencente àquele lugar, perto dessas pessoas, desse grupo. Você vai iniciar um início aí de um autoconhecimento, tá? Eu deixo uma dica aqui para você buscar na numerologia o seu ano pessoal que você está passando. Então, provavelmente, se você se conectou aqui com a vassoura de bruxa, ou você está no ano 7, tá? Que é um ano mais bem voltado para autoconhecimento mesmo, é um ano assim bem introspectivo. Se você não está, você vai iniciar ele agora em 2026. E o cálculo você faz assim, você soma dia, o mês e o ano. Então, você pode fazer, um exemplo, vou usar minha data aqui, 8/1 de 2025. Ou você pode fazer, eu vou dar um exemplo com a minha data aqui, 8/1 de 2026, para saber qual ano você vai estar entrando, porque você pode encontrar muita resposta com base na numerologia também, tá? Então, entenda qual ano você tá, porque vai te ajudar também. Se você estiver no ano 7, você vai estar mais introspectiva. Se você estiver já no ano 9, você também vai ficar introspectiva. Inclusive, ano 9, né? Já falei que tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre os arquétipos para 2026. E se você estiver no ano 9, é o ano do eremita. Então, não adianta você querer fazer as coisas rápido, porque é uma energia mais lenta, é uma energia que você vai se confrontar por dentro, você vai se perguntar as coisas, você vai começar a querer estruturar suas bases interiores. Então pode ser que você esteja em nenhum desses anos aí, tá? Então eu deixo como sugestão para você fazer esse cálculo com a numerologia, para você se entender, mas você já não se sente mais pertencente a esse grupo, a esse coletivo de pessoas aí. Você já está começando a pensar diferente, então a sua consciência já está começando a expandir. Então você já está dentro aí de um autoconhecimento. E aí quando você chega, causa aquele incômodo, né? As pessoas já começam a olhar diferente para você. Ah lá vem ela, a que fala as coisas assim, diferente, né? Não que eles pensam dessa forma, mas eles já ficam incomodados porque você já está pensando de uma forma diferente. E eu digo uma coisa para vocês, algumas fases aí do autoconhecimento, elas vão ser um pouco solitárias, tá? Solitárias assim, porque às vezes você não vai ter com quem conversar esses assuntos sobre autoconhecimento, às vezes sobre espiritualidade livre. Então pode ser que seja um pouco solitário, mas daqui a pouco, como o seu campo energético, a sua frequência energética ela está mudando, daqui a pouco você vai encontrar pessoas que já estão nessa jornada ou vão iniciar nessa jornada, então vai acontecer uma troca bem bacana. Mas por enquanto é isso, tá? Eu vou tirar uma mensagem final para você que se conectou com a vassoura de bruxa. Olha que interessante a mensagem, né? Com a vassoura de bruxa, porque a vassoura de bruxa ela faz realmente uma limpeza energética, ela atua muito com essa parte do limpar sentimentos densos, emoções densas, então é um cristal assim bastante poderoso também para essa parte. Vou tirar uma mensagem final aqui para quem se conectou com a vassoura de bruxa. Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. É isso. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Se você for continuar com a mensagem, bora lá, senão até semana que vem. E agora para você que se conectou aí com o cristal de amazonita,
Peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o cristal de amazonita. Por favor, universo. Uma mensagem. Ih, caiu. Que bacana, saiu aqui a energia do castor. Atua com a energia de executor, do fazer. Prestar atenção na motivação de começar novos e criativos projetos sem medo e sem crenças limitantes. Construir uma vida com segurança, alegria, estratégia e equilíbrio, incorporando um forte senso de família e equipe. Nossa, que energia gostosa! Tem gente que está começando alguma coisa aí, ou tem gente que já está sentindo que é o momento aí de começar alguma coisa. Então, se você está esperando aí um sinal para você realmente iniciar aí o seu projeto, começar alguma coisa, considere um grande sim aqui do castor, tá? O castor, ele é um arquétipo assim que ele tá sempre colocando a mãozinha dele ali na massa, ele tá sempre trabalhando, né? Tá sempre com a madeirinha dele ali, com o tronquinho de árvore dele trabalhando. Então, é uma energia de executar, de fazer, de pôr a mão na massa. Então, se você tá começando o seu projeto aí, ou tá pensando em começar, eu até sugiro você ativar o arquétipo do castor, que ele vai te ajudar nesse começo, né? Nesse início de colocar a mão na massa aí. Inclusive, eu até sugeri ele no vídeo que eu gravei dos melhores arquétipos aí para 2025, né, que eu deixei como sugestão. Então, eu deixo de sugestão aqui também para você que está iniciando o seu projeto ou já está aí tirando do papel, tá? Inclusive, você vai entrar numa energia aí de ano 1, que tá para vir aí, uma energia também de começo, uma energia um pouco mais rápida. Que delícia de energia aqui, hein, gente? Que delícia. Então, é o sinal que você precisava, tá? Siga aí o seu caminho que você tem que seguir, coloque a mão na massa sem medo, faz mesmo, executa mesmo, tá? Que vai dar super certo sim, tenho certeza disso. Bom, eu não tenho mais o que passar aqui, foi só realmente essa energia que eu senti aqui, que a espiritualidade pediu para estar canalizando. Eu vou tirar a mensagem final aqui, para você que se conectou com o castor, tá? Tá uma energia muito gostosa aqui, uma energia realmente de esperança, assim, sabe? Uma mensagem final, por favor, para quem se conectou com a energia aqui com o cristal de amazonita. Celebre suas vitórias, veja tudo que conquistou e alegre-se com elas. Ai, que bacana, viu? Para te dar mais um gás aí, faça uma retrospectiva das coisas que você já conquistou, independente se foram materiais ou não, para você agregar com essa energia do castor e te trazer mais esperança e mais motivação nos seus negócios, nos seus projetos e na sua vida, certo? Então vamos lá. Agora a última mensagem para você que se conectou aí com o cristal de bastão de selenita. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o bastão de selenita. E saiu a gaivota. Atua com a energia de liberdade. Não vai subir aqui não, Frida. Peraí. Atua com a energia de liberdade. Gaivotas voam em bandos, definem com criatividade o espaço. Peraí, gente, a Frida veio falar oi. Fica quietinha, amor. Vou ler de novo aqui, tá, gente? Atua com a energia da liberdade. Gaivotas voam em bandos, definem com criatividade o espaço. É hora de olhar novas situações com novas perspectivas, mudanças criativas acima de laços emocionais. Sair da zona de conforto. Nossa, que energia de começo também aqui, hein? Será que é por conta da energia do ano de 2026? Uma energia de começar aqui também, viu?
uma energia de iniciar alguma coisa. Só que aqui eu não vejo que seja relacionado à parte material, à parte de projeto, à parte de trabalho, não, tá? É uma energia um pouco mais voltada para quebra de crenças limitantes, sabe? Para começar uma faxina aí interior, para você olhar os sentimentos, as emoções. Eu sugiro para você, que se conectou com bastante selenita, você também fazer uma retrospectiva, tá? Só que no intuito, na parte mais emocional, nessa parte de tipo, de sentimentos mesmo, né? Avaliar, assim, qual foram as situações que se repetiram aí na minha vida, mais emocional, né? Por exemplo, será que eu explodi, estourei muito ao longo desse ano? Será que eu, às vezes, acabei aí entrando em conflito muitas vezes esse ano? Será que esse ano, ao longo desse ano, eu me senti aí ofendida por muita coisa? Então é olhar mais para esse sentido aqui. E também vem na parte também de olhar também se por acaso ao longo desse ano você encontrou pessoas assim voltadas para a parte de relacionamento, tá? Pessoas assim parecidas. Ah, eu tinha um namorado, mas ele tinha aí uma questão com a bebida, ele bebia demais, não sabia dosar ali, né? Não sabia tomar uma, duas cervejas, ele bebia demais, aí de repente você termina com essa pessoa, daqui a pouco você arruma um outro namorado, mas também faz essa mesma coisa, sabe? Ciclos repetitivos aí. Então é interessante você olhar por esse lado aí, fazer uma retrospectiva. Não é confortável fazer isso, sabe? Mas pelo menos você percebe o que está se repetindo na sua vida e aí você consegue a cortar isso da sua vida, tá? Então, identificar um padrão de comportamento repetitivo é se avaliando. Identificar aí um sentimento que você é um sentimento denso, é avaliando também, né? Eu me senti muito ofendida quando alguém fala alguma coisa para mim. Às vezes você pode estar presa na ferida da humilhação, de se sentir ofendida por tudo, por todos. Então, vale a pena você olhar, investigar isso para você começar a colocar um ponto final agora nesse ano, para você começar o seu ano aí de 2026 um pouco mais confortável, né? Ocorrer essas mudanças na parte emocional, de avaliar, de ver o que precisa ser mudado internamente, porque eu falo uma coisa para vocês, gente, de verdade, do fundo do meu coração. A vida muda na proporção que a gente vai se curando internamente. Eu falo isso com toda a propriedade do mundo, gente. Eu era uma pessoa que eu tinha um humor assim um pouco ácido, sabe? Eu era uma pessoa que as minhas brincadeiras às vezes eram de cutucar a pessoa ali, mas por quê? Era um padrão de comportamento que eu tinha, porque a base disso eu vivi com pessoas que para se sobressair acabavam ali diminuindo o outro, fazendo essas piadas sem graças. Então eu identifiquei esse padrão de comportamento e hoje em dia eu sou uma outra pessoa, sabe, com relação a isso. Eu também vivia me sentindo ofendida com tudo, a pessoa não podia falar fazer uma brincadeira comigo, que eu já levava tudo pro lado pessoal. E às vezes não era nenhuma brincadeira que era ácida assim também, sabe? Então, conforme ao longo dos anos que eu fui me curando, a minha vida externa também ela começou a mudar. Então, a gente é um reflexo da vida que a gente tem. Então, se hoje a vida que você está refletindo ela não está de um jeito bacana que talvez você gostaria que estivesse, então começa a olhar para dentro de si e faz essas limpezinhas e faz essas retrospectivas aí para você ver o que precisa ser mudado um padrão de comportamento, tá? Então eu vou tirar uma mensagem final aqui para você que se conectou com bastante selenita, tá? Por favor, universo, uma mensagem final para quem se conectou aí com bastante selenita. Aqui, ó. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa. Quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio, reconhecer as qualidades alheias
é também reconhecê-las em você. Tá vendo, gente? E eu tirei a carta do meio. Então é sobre isso, tá? A gente muda o nosso campo energético na forma como a gente vai se transformando internamente. Porque é tudo um reflexo, tá? Ó, reconhecer qualidades alheias é também reconhecê-las em você. Acontece um espelhamento. Então, se você tem uma afinidade por uma pessoa, por qualquer que seja o motivo, seja lá o que você está achando de bonito nessa pessoa, também tem em você. Compreende? É um espelhamento que a gente faz tanto para as coisas boas quanto para as coisas negativas. Então, se a vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, comece a olhar para dentro de ti, tá? Comece a tirar o que você acha que é desagradável, o que você acha que pode ser feio internamente dentro de você, que não está tendo um bom reflexo aqui no externo, tá bom? Bom, gente, é isso. Se você gosta de vídeos assim, clica em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se você não é inscrita. E a gente se vê então nas próximas mensagens. Tchau!